No segundo bloco, o assunto é literatura, não é isso? Recebo a visita do escritor Gildo Henrique, que vai falar do seu segundo romance, lançamento, Zé Amaro, Canaviais do Tempo. E aonde? Na 19ª Bienal Internacional do Livro Rio, no Rio Centro, dia 5 de setembro. Gente, quer dizer, é de 2 anos, né, amigo? Que você vem com o lançamento e vem assim, né? Literalmente. Eu viciei em escrever sobre histórias da nossa terra. Legal. E esse romance estava na minha cabeça para ser escrito há bastante tempo, né? O escritor, ele é inquieto, né? Eu sinto essa inquietude, né? É verdade. Então você acaba, você já fica assim, não, próximo, né? E eu acho interessante... E já estou com outro na cabeça. Depois desse pronto, olha, nem lançou, já tá, mas é assim que funciona. Agora, amigo, esse enredo, né? Zé Amaro, Canaviais do Tempo, né? É o seguinte, digamos que começa com uma grande surpresa. O menino nasce, desenganado pelos médicos, né? E a parteira não conseguia fazer, naquele momento de desespero, o menino chorar. E aquele desespero na casa, o menino passou da hora de chorar. Quando chorou, veio aquele miadinho. A parteira falou assim, olha, vamos chamar a dona Alzira rezadeira. Para dar um jeito nessa situação, porque, olha, a situação não é boa, não. Então, a Alzira rezadeira vai e sugere que levem a criança para fazer uma promessa para Santo Amaro. E eles caminham por aquela estrada toda, para chegar a pé até Santo Amaro. Só que antes da saída, era dia de Natal. Quando o menino abre os olhos, que antigamente as crianças demoravam para abrir os olhos, não é como agora. Não é como agora, né? Se duvidar, já se dá uma acordada. Quando abriu os olhos, eles tinham olhos verdes. Como assim? Não há ninguém na família com olhos verdes. Aí começa a primeira intriga do romance. Então esse menino ele convive com outros personagens durante a história que abrange 30 anos, né, desde o nascimento em 1956 até 1986. Como a capa do livro sugere, ele termina preso. E ele convive com esses personagens todos lá do distrito, né, que essa história é baseada em Tocos. Em Tocos, né, é o cenário, né? O cenário da Tocos e também... Baixada, né? A Baixada Campista. Certo. O personagem e outros personagens também moram em Tocos. Porém, há cenas em Canto do Rio, Vala do Mato, Goiaba, São Martinho, aí vai para Barra do Furado, Farol, Baixa Grande, Mussurepe, Goitacazes, Ponta Grossa dos Fidalgos. É porque a história envolve toda a Baixada Campista, né? E as histórias que acontecem, as histórias paralelas que correm juntos com o núcleo principal, que são duas casas vizinhas. O núcleo principal são duas casas vizinhas. A história ela é entrecortada por várias outras histórias paralelas. A minha mulher falou, poxa, você é muito cruel, Júlio. Esse livro seu tem morte, pedofilia, homossexualidade, tem suicídio. Poxa, você é muito cruel, mas também tem paixão. Tem paixão, tem amor. Mas tem vingança, tem tudo isso. Cara, me acompanha, minha mulher. Ela é minha crítica. Poxa, pelo amor de Deus, você fala de um abuso sexual, você conta a menina que foi sequestrada, e você fala tanta coisa, a vida é assim, vou fazer o quê? Mesmo que tenha acontecido naquela época, no início da década de 50 e vai até a década de 80, isso nunca deixou de acontecer. E eu não vou mentir, a história é a realidade. Então, quer dizer, é um pouco de ficção com realidade? Pode ser? Olha, ou não? É uma ficção. É uma ficção, mas que você bota, tem uma pitada da realidade. Claro, é uma ficção. Claro que o escritor, ele traz consigo uma experiência de vida. Sim. E nessa história, apesar de ser uma ficção, elas são baseadas em coisas que a minha memória guarda e também de coisas que me contaram. Eu não tirei assim nada. Não, eu fui baseado em coisas que poderiam acontecer. Agora, além dessas personagens totalmente fictícias, há também personalidade da época. Por exemplo, eu tive que manter a dona Bezinha, que era diretora do grupo escolar Getúlio Vargas, e a dona Batildes, que era a diretora do Colégio Almirante Barroso, onde estudei, que eram os dois únicos colégios lá de Tocos na época, né? Que legal. E além de algumas personalidades que eu incluí no livro, que são algumas vivas ainda, como é o caso do Herbson Freitas,
o professor Hélio Coelho, a Silva Salgado, todos já sabem, eu pedi permissão, eles estão no meu livro. Que e bacana, outras personalidades que bacana. O Elvo Santa Fé, que era um colunista chamado Brumel, Sim, também está no meu livro. sim. Ele fez parte de um conjunto, um concurso de beleza, está no meu livro. Que legal. Mais ou menos quantos personagens trazidos pela sua história? Rapaz, olha, eu fui contar esses dias. Tem mais ou menos 115 personagens. Que isso? Claro que tem o pessoal principal dos núcleos, né, as histórias principais, mas tá também aqueles que passam pela história como passando. ambulantes. Tá? Isso. Tem o grupo do cinema, o grupo da usina, o grupo da Sociedade Musical Nossa Senhora da Penha. Aliás, esses últimos que eu falei são quase personagens. O cinema, o Cine Teatro Paraíso, a usina Paraíso e a Sociedade Musical, toda hora aparece esses personagens, entre aspas, toda hora aparecem no livro, porque era o que nós tínhamos no local. As nossas diversões eram na sociedade, era no cinema e por aí vai. Nossa, é uma viagem, é um túnel do tempo, né? É verdade. Que legal, que bacana, Gildo. E esse tempo que você me perguntasse, por que Canaviagem do Tempo? É porque o Zé Amaro você me explicou, agora na Viagem do Tempo. Na contracapa do livro tem uma fotografia de satélite da nossa Baixada Campista, principalmente ao redor de Tocos. Por ali se pode observar que o antes povoado e agora distrito, ele é cercado de um enorme canavial e ainda é. Então essa história, ela passa para ele os canaviais, os pendões coloridos dos canaviais do tempo de Zé Amaro estão sempre presentes. Eu coloquei essa história naquela época porque eu queria falar também da decadência da atividade açucareira na nossa região e aproveitar o que a minha memória guarda daquela época em que eu vivi entre Tocos e a cidade, né? Além daqueles cenários de lá, o personagem cresce, se torna professor do Savar, que era um curso da época, do professor Luiz Magalhães, do Hélio Coelho, e ele acaba passando um concurso para professor do Liceu. E com isso ele convive na cidade. Aí eu entrei com locais conhecidos na época, alguns até hoje, como o Bar do Cibar, a Casa de Chá do Centro, entendeu? Legal, tem até o jornal A Cidade aparece, tem um monitor campista que vira e mexe, sai uma notícia do monitor campista, né? E o fórum, como naquela época era apenas fórum, não era a Câmara como hoje, então esses locais de campos também aparecem ali com muita propriedade. Que bacana. Amigo, aqui, quanto tempo você levou escrevendo? Rapaz, eu comecei a escrever esse livro no verão de 2018, do ano passado. Eu já tinha a ideia mais ou menos na cabeça, sentei e construí, peguei um caderno e comecei a construir a história de cada um. Como as características, tipo físico, de onde nasceu, etc. Fui montando os personagens, de modo que quando eles entraram em cena, eu já sabia de quem se tratava. Entendeu? Porque o escritor não pode esquecer que determinada pessoa tem um tipo físico. Para na hora que você transcrever a cena, você não esquecer disso. E eu montei essas personagens, digamos que em 30 dias. A partir daí eu comecei a escrever a primeira parte, que o livro tem 3 partes. Tem a primeira parte que vai do nascimento até os 12 anos, depois tem dos 12 anos até a idade adulta e termina o romance com a idade de 30 anos de Zé Amaro. Olha aí. Como termina? Tem que ler. Não, tem que ler, querido. Aí fica a interrogação. Agora aqui, expectativa. Tô sentindo uma euforia, sabe? Olha, uma energia da sua parte. Eu me arrependi de ter pedido, dessa espera, essa recepção do leitor. Eu até me arrependi de ter feito tão poucos exemplares nessa primeira tiragem. Ih, meu Deus. Você acredita que já tem gente de campo que já não... Quanto que vai ser o livro? Eu falei assim, olha, eu não sei, deve ser mais ou menos em torno de R$40, dependendo da editora. Pegou o dinheiro, já está aqui, o outro eu também quero. Já me compraram. Tem gente de todo o Brasil que já pediram encomenda, já mandaram conta bancária, para eu mandar a conta bancária. Calma, gente, eu não tenho o livro na mão ainda. Eu nem vi o livro ainda. Não, deixa eu te falar. Ó, vocês estão conferindo aí imagens, né, da capa, por sinal, belíssima, né? O trabalho é meu, eu também sou designer gráfico. Olha, logicamente, eu ia pedir a Genilson Soares, da GG, para fazer a capa, porque ele fez a capa do meu outro livro. Mas eu tive toda a ideia para ser... Gildo, já que você fez você tem toda essa ideia, faz você mesmo. Eu fiz, lógico, com a aprovação dele, né? Gildo, eu só acho que deveria botar a contracapa colorida, que tem o canavial
na contracapa. Na contracapa. Eu coloquei. Tem a apresentação do livro pelo professor Otávio de Campos, Ótimo. tem o meu prefácio. Se você perguntasse, o que tem a ver com a sua vida ali? Apenas o meu cachorro, cuja fotografia aparece no meu prefácio. Legal, legal, amigo. Agora aqui, lançamento agora, dia 5 de setembro, né? No Pavilhão Verde. Isso, na 19ª Bienal Internacional do Livro, Rio Centro, Pavilhão Verde. Pavilhão Verde. A que horas? Vai ser às 3h30 da tarde. Então, quem estiver pelo Rio... E quem depois quiser, vai haver, talvez, um lançamento aqui durante o Festival Doces Palavras, que vai ser de 18 a 22 de setembro, quer dizer, 2 semanas depois. 2 semanas depois. Então, quer dizer, se você estiver no Rio e estiver nessa curiosidade, né, desse lançamento, né, do livro do Gildo Henrique no Rio Centro, ótimo. Caso contrário, aguarde mais 2 semanas aqui na Praça do Liceu, no Festival Doces Palavras. Isso aí. É isso. Muito obrigado. Sucesso, você me deixa tão à vontade, eu gosto de falar com você. Obrigado, amigo. E parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Vamos em breve intervalo e depois nós temos, vamos falar de esporte, fisiculturismo. Nossa, está crescendo em Campos, né? Os jovens, o culto ao corpo, mas, acima de tudo, preocupado, qualidade de vida, né? Isso é bom, né? O jovem, né? Não é questão estética, né? Mas alimentação, né? Enfim, todo aquele trâmite que você tem, né, de acordar cedo, de fazer seu treino, de fazer uma atividade física. E para isso vai haver um evento, que é o Mister Campos, que vai reunir os belos e sarados. Bacana, né? Bacana isso. Legal. Mas detalhes depois dos comerciais. Não sai daí, viu?